Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Chegamos aqui na nossa última aula para o concurso nacional unificado, para o conteúdo de realidade brasileira. Você que está estudando realidade brasileira, para outros concursos, essa aula com certeza vai ser de muita serventia. Não se esqueçam, gente, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para a aula. Chegamos aqui, gente, para a nossa aula de número 7. Vamos falar das desigualdades regionais. E quando nós falamos de desigualdades regionais, nós falamos, direto ou indiretamente, das desigualdades sociais, ok? Como as desigualdades sociais estão presentes no norte, como as desigualdades sociais estão presentes no sul, onde que nós temos mais desigualdades. Então é esse estudo que nós iremos fazer aqui. Trouxe algumas reflexões. Essa aula ela vai ser bem longa, tá, gente? Cerca de 1 hora de aula. Então relaxa aí, estica a costa. Você pode assistir essa aula em 2 momentos, tá? Pega 30 minutos, dá uma descansada, depois pega outros 30 minutos, mas com certeza vai aparecer uma questão dessa na tua prova e você vai fechar a prova de realidade brasileira. Você vai voltar aqui e mandar mensagem para um professor. Lá no final eu vou mostrar o meu número de celular, que eu venho na apostila, e você vai mandar a mensagem: professor, passei, eu estou muito feliz. Cara, o meu dia fica muito feliz. Eu já passei em concursos públicos, graças a Deus, eu sei como é que é. Deus inventou concurso público para a gente deixar de ser pobre. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça de Santos, que ela passou por concurso lá em Santos, estudando com a gente aqui no nosso canal, tá bom? Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para a nossa aulinha mequetrefe. Desigualdades regionais. Refere-se às disparidades. Professor, o que são disparidades? São diferenças econômicas, sociais, de infraestrutura entre as diferentes regiões do Brasil. Então, quando você fala na estrutura de portos, quando você fala de renda, quando você fala de acesso à saúde, isso está associado às desigualdades. Esses elementos estão associados às desigualdades regionais. O Sul e o Sudeste geralmente têm os melhores índices de educação, de saneamento básico, de segurança pública. O Norte e o Nordeste geralmente ficam atrás. Não são em todas as situações. Eu vou pontuar aqui para vocês. Então, gente, essa aula ela tem muita informação, ela tem muitos dados, tá? Eu trouxe aqui alguns mapas, trouxe aqui algumas tabelas para vocês enxergarem isso de forma muito nítida. No caso do Brasil, essas desigualdades são históricas. Como se constituiu a história da colonização do Brasil? Como foi que surgiu a industrialização? Como foi que ocorreu o êxodo rural? Nós já vimos aqui, gente, isso em outras aulas. Então, a partir desses elementos históricos, nós teremos uma desigualdade entre regiões. Elementos como saúde, educação, renda, transporte. Você vê, por exemplo, eu já vi isso na prática, né, viajando pelo Brasil e fora também, né, a questão do transporte. Como é desigual a qualidade do transporte público. Você viaja para fora do Brasil, um cartãozinho lá baratinho, R$3, você pega barco, você pega trem, metrô, ônibus, cavalaria aérea, sei lá, né? Compra o cartãozinho e fica recarregando, claro, que não é só R$3. Passagem R$1,25, de onde você está vendo essa aula aí, quanto é que é a passagem aí de ônibus? R$3, 5, 7... Então, existem essas desigualdades, gente, não só no Brasil, como fora dele também. Então, você vê melhores sistemas de transporte no Sul e no Sudeste, piores no Norte e no Nordeste, por exemplo. Conectividade digital, acesso à internet. Na aula anterior, já falei aqui.
Ainda bem que nós temos a melhora do acesso à internet na região norte e nordeste. Regiões como o sul e sudeste concentram grande parte dos investimentos públicos e privados. Gente, isso acontece desde a colonização, tá? Desde a economia açucareira, depois nós tivemos que alguns professores chamam de ciclo econômicos. Eu não gosto de chamar de ciclo econômico, eu gosto de chamar de momentos econômicos. No século XVIII tivemos a mineração, correto? A mineração trouxe muita importância ali para Santos, para São Paulo, para Minas Gerais. Depois veio a economia do café. Região de fronteira entre São Paulo e Rio de Janeiro. O café se expandiu em São Paulo, Oeste Paulista, Minas Gerais, Paraná. A grana do café promoveu a industrialização também, o que atraiu muitas pessoas, o que atraiu e atrai até hoje muitos investimentos públicos e privados. Logicamente, gente, nós sabemos, nós não somos bobos, nós estamos sempre nos atualizando. Nós observamos, né, gente, o deslocamento de algumas fábricas para o Nordeste, para o Centro-Oeste, fábricas inclusive de automóveis. A BYD agora abriu já, né, uma fábrica na Bahia, por exemplo. Há 30 anos atrás, isso era impensável, né? Então está havendo o deslocamento desses investimentos. Mas historicamente, gente, a concentração é ali no sul e no sudeste. Grande mestre Milton Santos, em sua obra O Geógrafo, ele destacou como a lógica do capital molda, desenha, escreve, determina o espaço geográfico desigual. Então, o capitalismo ele está diretamente associado à formatação dessa desigualdade. É proposital, concentrando o desenvolvimento em áreas mais interligadas ao mercado global. O que é mais interligado, gente, ao mercado internacional? Campinas, em São Paulo, ou Rio Branco? O Acre. O Acre ele é mais conectado, de todas as formas que você possa imaginar, do que São Paulo. Claro que não, né, gente? Nada contra, tá, gente? Eu estou falando um dado aqui histórico, econômico e político. Para Santos, nada contra o nosso querido Acre. Ainda não conheço o Acre, qualquer dia eu vou conhecer o Acre para chegar lá em Cusco, no Peru. Quero fazer essa viagem de ônibus. Eu já fiquei sabendo que não é muito confortável, mas é muita aventura. Quem sabe um dia. Para Santos, o espaço é um produto social. A sua organização reflete relações de poder. Relações de poder, logicamente, que estão diretamente ligados a políticos, que beneficiam determinados territórios em detrimento de outros. Daqui a pouco eu vou te mostrar a questão da quantidade de deputados federais para você poder observar essa discrepância. Uma vez que também é compreensível, né, gente? O maior número de deputados de acordo com a sua população. Assim, políticas públicas que não consideram essas diferenças acabam perpetuando ou agravando os desequilíbrios regionais, né? Então, por exemplo, uma cidade do interior de Minas Gerais recebe dinheiro, 2 bilhões, vamos supor, tá? Viaja comigo, para construir uma rodoviária. Uma cidade no interior de Minas Gerais, 2 bilhões para construir uma rodoviária. Enquanto, deixa eu ver, Salvador, a rodoviária está precária. Ela precisa ser ampliada e aí ela recebe 200 mil reais para essa reforma. Então aí você vê a discrepância de investimentos. Onde realmente era necessário muito dinheiro, recebe menos dinheiro. Por que será que isso acontece no Brasil? Porque o deputado X de Salvador, da Bahia, não é tão influente quanto o deputado Y do interior de Minas Gerais, que é cunhado do presidente do Congresso, por exemplo. Então, gente, isso eu não estou falando de agora, tá, gente? Eu estou falando isso ao longo de 200, 300 anos. Então, também, assim podemos explicar as desigualdades regionais,
as disparidades regionais que foram combatidas, gente, há muito tempo atrás. Você já vê esse discurso de integração nacional, de combate às desigualdades regionais no governo Vargas e nitidamente no governo Juscelino Kubitschek. Por isso, ele mandou construir Brasília, né, para tentar promover esse equilíbrio, essa centralização ali no Brasil, em Goiás, para poder promover a integração nacional. Não trouxe tantos resultados assim, mas já foi um avanço, né? Rui Moreira, outro especialista nisso, em suas análises, ele aponta que as desigualdades regionais não podem ser vistas apenas como resultado de fatores naturais ou econômicos. Não apenas de fatores naturais e econômicos. Eu acredito que os fatores naturais são menos importantes do que para a nossa aula. Mas como fruto de decisões políticas, que eu acabei de te dar aqui num exemplo fictício, históricas e culturais, que favoreceram determinados espaços. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná são reflexos disso, de decisões políticas, tá? Decisões históricas ao longo desses 300, 400 anos, tá? 300 anos, vamos colocar aí, ok? Lembrando, primeira capital, Salvador, depois uma decisão política transferiu para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, belíssimo, né? Com uma grande infraestrutura, foi uma bela capital, depois transferiram para Brasília. Então tudo isso aí são decisões políticas. E hoje é assim. Você observa aí São Paulo com 70 deputados, Rio de Janeiro com 46, Minas Gerais com 53, Paraná com 30, Bahia com 39. Então, gente, imagina aí, os deputados se reúnem para canalizar determinados recursos. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Olha como eles vão conseguir aprovar mais facilmente uma emenda parlamentar, por exemplo. Você soma aqui Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e Amapá. Não vão ter como lutar contra esses indivíduos do Sudeste. Então, as decisões políticas, gente, elas são muito importantes para o aumento ou a redução dessas disparidades regionais, né? Você observa isso muito nitidamente atualmente com a COP, né, que vai acontecer lá em Belém. Então, pela primeira vez, nós observamos um grande evento internacional, um grandioso evento internacional, muito grande, no norte do país. Porque geralmente os eventos eram em Rio de Janeiro e São Paulo. Inclusive, Belém passa por grandes ataques por conta disso, né? A superação dessas desigualdades exige, portanto, planejamento territorial, descentralização de investimentos e valorização das potencialidades locais com políticas integradas de desenvolvimento regional. Cada região do país tem a sua característica, tem a sua potencialidade. Então, diante disso, as políticas públicas, os investimentos têm que ser desenhados para se encaixar perfeitamente com essa potencialidade. Lá no interior da floresta amazônica, você vai planificar construir 100 indústrias no interior da Amazônia? Não, porque não é a potencialidade da região, ok? Então isso tem que ser estudado, isso tem que ser analisado. E, gente, querendo ou não, o Brasil é muito difícil por conta da extensão territorial. É muito difícil, gente, se desenvolver de forma igualitária, né? Então, o desenvolvimento do Brasil ele é penso, né? Ele é mais para o lado direito aí do mapa, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e por aí vai, ok? Olha aqui as propostas atuais. O projeto prevê atualizar a bancada na Câmara. Quem mais ganha? Pará, Amazonas, Minas Gerais, Ceará irão ganhar, segundo esse projeto, o maior número de cadeiras na Câmara. E isso associado ao quê? A proporção da população. E isso, no futuro, pode pesar um pouquinho, não muito, tá, gente? Pode pesar um pouquinho nessas decisões, nessa
descentralização de investimentos, né? As decisões políticas são muito, muito importantes, ok? E aí, gente, a partir disso, diante disso, agora eu vou te apresentar alguns dados, tá? Eu vou te apresentar algumas reportagens que mostram essas desigualdades regionais, né? Mata a cobra, eu mato a cobra e mostro o pau, lá ele. Então, gente, eu vou mostrar para vocês alguns dados, algumas estatísticas e tudo mais que são importantes para consolidar isso na cabecinha de vocês, na memória de vocês, e vocês vão chegar lá na prova e vão arrebentar, né? Arrebentar a cara? Não. Arrebentar acertando todas as questões. Você vai virar para o fiscal e falar: fiscal, traga outra prova. Realidade brasileira está muito fácil, né? Eu sou aluno do Rogério. Isso aqui é uma covardia para com o meu concorrente. Algumas questões, gente, do ano passado estavam nas minhas videoaulas, tá? Certinho, inclusive com as respostas corretas, né? Então vamos lá. Desigualdade de renda e regiões. Vários dados aqui. Então, do lado esquerdo, você vê dados, esquerdo e direito, dados de 2021, 2022, tá? Quanto à questão das classes sociais, o norte, deixa eu pegar a canetinha aqui, começar de cima para baixo. Os mais, vou pegar o marca-texto, os mais ricos, bora lá, Sudeste, classe A, 4%, Sul, 3%, Centro-Oeste, 5%. Beleza? Aquela galera que ganha, vamos colocar aqui, não lembro agora o piso, né? Se não me falha a memória, é 25 mil reais. Então a galera que ganha acima de 20, 25 mil reais, 5% no Centro-Oeste, agro é pop, né? Agro é tudo. 5, 4, 3. Quando você chega no Norte e no Nordeste, é apenas 1. Perceberam, gente? Essa desigualdade de renda. E os mais pobres? Vamos lá. Mais pobre do Sudeste. Vou pegar só o Sudeste, que é grande referência para mim. 19%, classe D e E. Aqui no Nordeste, 46% da população. Aqui no Norte, 44%. Então, gente, é uma disparidade regional de renda muito, muito grande, né? Muito expressiva. De 40 e pouco para 20, bora arredondar. É o dobro aqui, arredondando. Beleza? Lado direito, média de remuneração por região. Isso aqui é IBGE, tá, gente? 2021. A média por região. Sudeste, 3.000. Sempre pegando aqui o Sudeste. Centro-Oeste, 3.034. O Sul, menos de 3.000. O Nordeste, gente, olha só, infelizmente, menos de 2.000 reais, né? O trabalho informal, né? O acesso, às vezes, à educação afeta esses índices, né? O Norte com acima de 2.000. Então, olha a diferença, gente. 1.800 para 3.000. Quase que o dobro. Então, a média de remuneração maior na região Sul e Sudeste. Hoje diminuiu um pouco, tá, gente? 2025 diminuiu um pouco. E também temos que levar em consideração, gente, que o custo de vida no Sudeste também é mais alto. Beleza? Então você vai comer um PF lá em São Paulo, é 60 reais. Você vai comer um PF no Nordeste, coloca 30 reais aí, um PFzinho bacana. Falo por experiência própria. Beleza, galera? Então vamos lá. Aqui nós temos dados de 2024. Aqui renda por família, tá? Aqui nós temos renda por família.
Centro-Oeste, 2.300. Sudeste, 2.300. Sul, 2.400. Quem tem os menores índices? Aqui nós temos o Nordeste com 1.300 e aqui você tem o Norte com 1.385. Estão observando, gente? As disparidades regionais é isso. Na prática é isso, ok? Aqui nós temos outro número, como eu falei para vocês, gente. Muita tabela, muita informação. Por isso que essa aula é muito densa. Nós vamos ter aqui uma hora e pouquinho de aula. Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente por estado, né? Aqui não é por região. Então você vê aqui, vamos pegar aqui o menor, Maranhão, na casa dos 1.000 e pouquinho aqui. Maranhão, você vê aqui Acre, 1.200. Que mais? Ceará, 1.200. Então aqui são os piores, ok? Os piores. Agora eu vou mudar. Vem para cá para os melhores. Você encontra aqui Minas Gerais, 2.000, já vai melhorando. São Paulo, 2.600. Paraná, 2.400. Aqui, gente, per capita da população por estado, tá? Mato Grosso, olha só, o pessoal do Mato Grosso está ganhando razoavelmente bem para os padrões do Mato Grosso. Anos-luz na frente, é ótimo, né, gente, para vocês fazerem concurso aqui, 3.400. E aí, galera, dá para viver bacana com 3.400? Depende, né? Se você tiver 2 filhos, tá cruel, né? Mas é uma média muito boa, tá? A nível de Brasil. Aqui voltando, eu peguei o Maranhão com R$ 1.077 e aqui você tem o Distrito Federal. Então, praticamente três vezes maior a média per capita da população por estado. Ok? Então aqui, gente, você vê Acre, Amazonas, Amapá, Tocantins, Ceará, Paraíba. Todos esses estados que eu acabei de citar, deixa eu apagar aqui, são das regiões Norte e Nordeste. Então, aquilo que eu falei, os menores, né? As menores rendas per capita. E aqui, gente, você já vê as maiores. Distrito Federal, Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Rio de Janeiro. Então aqui, gente, eu mostro nitidamente essas disparidades regionais. Aqui, gente, desigualdade de renda, desigualdades sociais dentro do nosso assunto também. Aqui, gente, mais dados. Desigualdade salarial, Nordeste tem menor rendimento médio no Brasil. Isso já é uma notícia aqui, olha, gente, de 2025, tá? O mais atual. Observe que eu trouxe dados para vocês de 2021 e 2022. Agora estamos em 2025. De acordo com a PNAD contínua divulgada pelo IBGE, o rendimento médio dos trabalhadores brasileiros atingiu aqui uma média de R$ 3.200. O maior valor desde o início da série histórica que está sendo feita desde 2012. O Distrito Federal lidera com rendimento médio, olha só o rendimento médio, em 2024, R$ 5.000. Já dá para fazer uma brincadeira bacana, já dá para ter 2 famílias. Credo, estou brincando. Essa diferença é atribuída em parte ao elevado número de funcionários públicos da capital federal, que geralmente recebem salários mais altos. Mas também, meu amigo, vai alugar um apartamento lá no centro de Brasília para tu ver só. É muito caro, né, gente? Do outro lado dos dados, de novo, infelizmente, aparece aqui o Maranhão. O Maranhão, com uma média de R$ 2.000. Então, o pior, o Maranhão, o melhor, o Distrito, mais do que o dobro, né, gente? E aí você observa a diferença, as disparidades regionais quanto à renda. No Nordeste, todos os estados apresentam rendimento médio abaixo da média nacional. Olha só. Em contraste a tudo isso, o Sul e Sudeste apresentam rendimentos médios superiores. A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas de 14 anos ou mais
e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego sem carteira assinada, temporários por conta própria, por exemplo. Então é uma pesquisa bem completa, né? O levantamento aponta que em 14 estados o desemprego médio de 2024 foi o menor da série histórica. Pelo menos isso, né, gente? Uma notícia boa. Nos últimos anos, a taxa de desemprego está o quê? Reduzindo. Aqui, gente, a tabela que eu acabei de te mostrar, o dado que eu acabei de te mostrar agora em tabela, melhor o Distrito Federal e aqui o pior, o Maranhão. Olha aqui os piores. Maranhão, Ceará, Bahia, Pará, tudo do norte e do nordeste. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, tudo aqui, gente, os 1, 2, 3, 4, 5 primeiros, sul e sudeste. Disparidades regionais bem na tua cara. Beleza? Infelizmente é isso. Nós iremos precisar aí de mais uns 300 anos para poder melhorar essa parada aí. E é complicado, tá, gente? É muito complicado, porque toda a estrutura econômica, política, infraestrutura de portos, aeroportos, estradas, de elevados foram privilegiados por Sul e Sudeste. Brasil registra alta de 58% do número de novos médicos em 2025. Olha, aqui é uma notícia boa, mas aí vem o mais, né? Esse mais que é cruel, né? Nós temos ainda o quê? A desigualdade regional quando nós iremos analisar a distribuição desses médicos. Tem um colega meu que ele sempre fala isso para mim, Rogério, os médicos, a galera que faz medicina, não é a galera lisa, pobre, que nem a gente que faz licenciatura. Geralmente é a galera de classe média. Então a galera de classe média alta, eles não querem morar no interior. É uma opção, tá, gente? A gente tem que respeitar. Eles querem morar nas grandes cidades. Então, embora a pessoa se forme numa faculdade de medicina do interior ou de uma cidade média, né, ele quer morar na grande capital, até porque geralmente são os melhores salários. Então tem prefeitura aí do interior do Brasil pagando um salário razoáveis para os médicos, mas eles não vão. E aí entra quem? O programa Mais Médico, né, trazendo o médico de fora. Aí tem a grande polêmica dos médicos cubanos, que eu não quero nem entrar aqui. Tá ok? Tá ok, comunista? O número de médicos no Brasil deverá chegar a mais de 600 mil até o final de 2025, segundo estudo realizado pela Faculdade de Medicina e outra instituição que eu não coloquei aqui. Medicina da USP. O crescimento representa um aumento de 58% em relação ao número de 2024 e eleva a média nacional para 2,98 médicos por 1.000 habitantes, né? Então, gente, isso se deu principalmente, né, por conta do maior número de oferta no ensino superior, né? Há 20, 30 anos atrás, o curso de medicina só era ofertado pelas universidades federais. Depois foram para estaduais, depois foram para as particulares, aquelas mais caras. E agora já tem algumas com preço um pouco mais assim acessível, mas que ainda é uma grana para muitos de nós a mensalidade, né? O levantamento revela uma forte concentração de profissionais nas grandes capitais. Você que me ouve aí, que é médico, concorda comigo? Você está acostumado com a sua central de ar, o seu Wi-Fi, os seus barezinhos de classe média. Quando você se forma, você vai querer morar lá em Cuiú do Norte? Tô brincando, tá, gente? Mas é isso, gente, que acontece, né? Não, professor, eu não quero, né? Eu, durante muito tempo, eu compartilhei dessa ideia, né? Eu me formei numa grande capital e não consegui me deslocar para o interior, porque eu sou muito vinculado à cidade, né? Aquele trânsito, aquele engarrafamento. E, logicamente, tem a questão da família. Outros estão onde estão quase 60% dos médicos, nas grandes cidades. Tem essa questão da família também, tá, gente? Muitos médicos não querem se desapegar à família também. Já as regiões rurais e mais carentes no interior do país contam com menos de 40% dos profissionais. A região sudeste concentra 55% dos médicos do país, enquanto o Distrito Federal tem a maior densidade,
6,28 médicos por 1.000 habitantes. Então, muito acima da média. De novo, disparidades regionais. Aqui você vê a grande concentração do Sudeste, né? Os ricos, milionários, vão se consultar no Albert Einstein, né? Vão se consultar nos grandes shoppings, verdadeiro shopping, né? Hospitais da Barra da Tijuca. A região norte apresenta uma das menores coberturas, com apenas 1,7 médico por 1.000 habitantes. Geralmente, gente, essas pesquisas elas são divididas por população, tá? A mesma questão quando nós vamos fazer cálculos de homicídios, de mortes violentas. Por isso que os maiores índices estão no norte e no nordeste, porque sempre divide o número de mortos por habitantes, né? Às vezes por 1.000 ou por 100.000 habitantes. As projeções para os próximos anos são otimistas. Até 2035, o Brasil deverá alcançar a marca de mais de 1 milhão de médicos, o que representa uma média de 5,25 médicos por habitante. Mas com certeza a concentração vai continuar nas grandes capitais. Reportagem de 10 de julho de 2025. Ok? Observaram aí, gente, a questão de medicina, acesso à saúde, número de médicos e disparidades regionais? Então tá aqui, olha, médicos em atividade. Cara, eu vejo isso aqui, eu fico assustado, cara. Nos anos 2000, apenas 200.000 médicos. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Estamos em 600.000, né? É o avanço aqui, graças a Deus, e algumas políticas educacionais de medicina, né? Em países, gente, por aí, é muito comum fazer o curso de medicina, né? Muita gente faz curso de medicina por status, né? Então, muitos países, inclusive da América Latina, fazer o curso de medicina é que nem fazer licenciatura para matemática. Não tem muito assim, meu filho é professor de matemática, meu filho é médico. É o mesmo impacto de status. Salve, salve, professores de matemática, lindos e maravilhosos. Eu odio vocês, que eu nunca aprendi matemática. Eu odio. Mentira, eu não odeio, não. Tô brincando, tá, gente? Não me leve a sério. Médicos por 1.000 habitantes. Então, você vê aqui uma carência muito grande no norte do país. Complicado, tá, gente? Eu entendo, gente, os médicos, né? Tem alguns grupos de professores que trabalham nesses interiores do Pará e do Amazonas que eu conheço, e os relatos são de uma precaríssima infraestrutura. Os professores dormem numa casa de madeira, num calor, no meio dos pernilongos, malária, e a prefeitura não faz nada, e rato cai em cima das redes dos professores. É compreensível também, gente, não querer morar nessas regiões onde tem uma precária infraestrutura de habitação, de água potável, de saneamento básico, né? Então, geralmente, quem trabalha nesses interiores são os profissionais mais novos, né? Recém-formados, né? Quando eu era recém-formado, meu amigo, eu dava aula em qualquer interior. Uma vez eu estava no interior e saí do interior, graças a Deus, e a cidade foi assaltada, o cangaço, né? Invadiu, mataram pessoas, foi um horror. O hotel que eu tava pegou tiro de fuzil, ainda bem que eu tinha saído antes, né? Então tem essas problemáticas. Olha só, gente, como as disparidades regionais são grandes. As disparidades regionais, gente, elas estão associadas até mesmo ao conforto. A questão do clima, da sensação térmica. Por que o Trump, o laranjão, ele não acredita em aquecimento global? Porque até no vaso sanitário dele ele tem ar-condicionado, aquela praga. Então a casa dele tem um ar-condicionado com um sistema parecido com o do shopping. O carro que ele anda tem isso. O avião que ele anda tem isso. Na Casa Branca tem isso. Ele não sente na pele a sensação térmica. Como está mudando? Eu sempre falo isso na minha família. Gente, o sol de hoje não é o sol de 30 anos atrás, cara. Pegar um ônibus lotado hoje é diferente de pegar um ônibus lotado
da época que eu era universitário. Hoje está bem pior, né? A sensação térmica tá diferente. Muito por culpa do homem também, né, gente? Ou vocês não acreditam no aquecimento global, né? Quem sofre mais com o aquecimento global? Algumas regiões do Brasil, mas principalmente as questões sociais, né? As pessoas que não têm muito acesso às tecnologias de aquecimento das casas, das residências e tudo mais, né? Onde eu moro, gente, a gente não fica fora do ar-condicionado a partir de 1 hora da tarde. Então a gente tem que ligar o ar-condicionado 1 hora da tarde até as 4 horas, que é impossível ficar com o ventilador jogando ar quente em cima de nós. Mas eu coloco 2 pedras de gelo no ventilador e resolve. Deu brincando. Agora a NASA vem. Então, gente, nessa aqui a Amazônia leva vantagem, tá? O norte aqui é bacana pro norte. A sensação térmica do norte aqui é bem melhor do que a galera que mora cercada por asfalto nas grandes metrópoles, né, do Brasil e do mundo, né? Onde eu moro é cercado de verde, cara, é muito gostoso. Não dá nem vontade de sair de casa, cara. É impressionante. Os pássaros, eles entram aqui no meu apartamento e comem a minha banana, esses filha da mãe aqui, né? Eles ficam fazendo barulho aqui, atrapalhando às vezes a gravação, quando eu estou gravando no estúdio. É muito legal, né? Mas nem sempre é assim, né, gente? Em alguns locais do Brasil, aqui nós trazemos o exemplo do Rio de Janeiro. Sensação térmica de mais de 60 graus, porque faz mais calor nas favelas do Rio. As periferias brasileiras podem registrar temperaturas de até 8 graus centígrados mais altos do que em bairros vizinhos. Bairro de classe média, geralmente. Mudanças climáticas agravam as desigualdades e afetam intensamente a população negra. Geralmente quem sofre são as pessoas pretas, né? Negras da periferia. Perdão. Em comunidades, as casas de alvenaria têm azulejo nas fachadas. Embora simples, muitas têm 2 ou 3 andares, que bloqueia a ventilação e torna o calor mais intenso, né? Quando a pessoa rica vai fazer a construção da sua casa, contrata um arquiteto, tem ali um design 3D feito num... Pô, esqueci o nome do programa que um amigo meu engenheiro uma vez me mostrou. Então estuda a entrada de ar, a iluminação. Isso acontece nas comunidades e favelas no Brasil? Claro que não, né, gente? A gente fica até assustado às vezes como é que aquilo ali fica em pé. Em março, a cidade do Rio de Janeiro registrou 44 graus, a temperatura mais alta em uma década, segundo o sistema de alerta Rio. No Complexo da Maré, as altas temperaturas foram ainda mais intensas, com sensação térmica de 60 graus, registrado pelo termômetro da Rede da Maré. Nessa comunidade, 62% da população se autodefine como negra, segundo o Censo Maré. Então, as pessoas da periferia, grande parte negras, são as que mais sofrem com esse aquecimento aí. A população negra tradicionalmente mais sofre com a desigualdade histórica, pobreza, ausência de serviço público, funcionamento básico, saúde, educação, etc. E também que mais sofre com o efeito das mudanças climáticas. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, né, gente? É muito fácil para o Trump não acreditar no aquecimento global, porque ele não sofre isso, né? As mudanças climáticas, gente, elas não são democratizadas. Antes de gravar essa aula aqui, gente, eu estava assistindo um vídeo sobre Dubai, né? Um vídeo aleatório de viagem e tal. Gosto de viajar muito. Ah, bora para Dubai, muito cara a passagem, não vou não. Eu vou para Salvador, que é mais legal, né? Então, lá em Dubai, cara, à noite, 43 graus. 43 graus à noite, né? Agora no mês de... Acho que o vídeo era de julho, acho. Né? Baixa temporada lá. Você consegue quarto por R$ 350. Dicas de turismo. Depois eu vou gravar uma videoaula só sobre milhas e mostrar como vocês estão jogando dinheiro fora com o cartão de crédito de vocês, né? Então, gente, lá em Dubai, a galera não fica muito tempo na rua. A casa é cheia de ar-condicionado, o apartamento é cheio de ar-condicionado, o shopping, tamanho de uma cidade, onde foi? No Catar. O aeroporto tem uma floresta dentro
aeroporto. A floresta tem ar-condicionado, tem até uma cachoeira artificial. Então os caras têm muito dinheiro, muito dinheiro. Então eles não sofrem, gente, com o aquecimento como uma pessoa que mora na maré. Muitas das vezes a pessoa não tem dinheiro nem o que comer, cara. Imagine de comprar 3 centrais de ar-condicionado e pagar uma conta de energia alta e instalar painéis de energia solar na sua casa. Essa é a triste realidade do Brasil. E do mundo também, tá, gente? Não só aqui no Brasil. Eu vi um vídeo documentário sobre a pobreza nos Estados Unidos, pessoas que moram em trailers, os aposentados que não conseguiram comprar casa, não conseguem pagar aluguel, naqueles estacionamentos de trailer. O trailer é feito, gente, de ferro, de aço, de alumínio. Quando chega o período mais quente nos Estados Unidos, eles sofrem demais. Então essa questão da democratização do aquecimento global é bem interessante de ser discutida. No Brasil, cerca de 8% da população vive em favelas. Existe mais de 16 milhões de pessoas, de acordo com o censo nacional. Então, essas pessoas sofrem com essas sensações térmicas aí absurdas. As temperaturas nesses bairros são até 8 graus Celsius mais altos do que em bairros vizinhos. Olha aqui. Aqui do lado esquerdo, nós temos um bairro humilde de Manaus. Eu esqueci o nome desse bairro, cara. E do lado direito nós temos um bairro humilde ali, uma comunidade, né, em Belém do Pará. Apareceu até no Profissão Repórter, foi por isso que eu lembrei, que eles estão falando muito da COP. Como é que é o nome? Vila da Barca. Né? Mapa da desigualdade revela condições preocupantes em capitais onde, adivinha, onde tem as condições preocupantes para o povo de saneamento básico? No Norte e no Nordeste. Matéria de 26 de 3 de 2024. O recente mapa da desigualdade divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, o ICS, trouxe à tona uma realidade alarmante sobre as condições sociais em diversas capitais do Norte e Nordeste do Brasil. Com base em um conjunto, achei interessante isso aqui, tá, gente? Eles levaram em consideração 40 indicadores sociais. Então é uma pesquisa bem complexa, bem completa, tá? O estudo revelou que 15 das 16 capitais dessas regiões estão entre as que têm piores indicadores sociais do país. Olha que tristeza. Mas, aniversário da cidade, com certeza, tem show do Gustavo Lima, do Wesley Safadão e do Xande de Aviões. Infelizmente é muito triste isso, né? A gente brinca, a gente ri. Nada contra os cantores, tá, gente? Mas contra o sistema. Destacando Manaus com a 23ª posição do ranking. Segundo o estudo, Belém e Manaus são as capitais mais o quê? Favelizadas. Então, bairros com estilo de favelas, sem qualquer saneamento, algo muito, muito precário. Tá? Com mais da metade dos domicílios em situação de favela. A falta de saneamento básico também é um problema grave nessas localidades. Capitais como Porto Velho e Macapá são as que apresentam menor cobertura de água e esgoto. Cara, eu já vi isso, cara. É muito triste. Conheço. Daqui só não conheço Porto Velho, tá? Mas logo, logo vou conhecer. Tem um amigo meu que tá morando pra lá. A gente vai lá no casamento dele. Se ele casar. Então, cara, é muito, muito complicado, tá? A gente já visitei algumas dessas comunidades aí, cara. É triste, tá, cara? É triste. Você dá um rolê. Não vou muito longe, não, cara. Eu vou ali, deixa eu ver. Em João Pessoa. E você dá um rolê em Macapá, cara. Você vê a diferença, cara. E é o mesmo país, cara. Né? Você dá um rolê em São Luís do Maranhão e dá um rolê em Fortaleza em si, né? Em Florianópolis, bora pegar um extremo. Você vê, gente, como as políticas públicas elas são deficitárias. Então aqui nós temos destaque Belém, Manaus, Macapá e Porto Velho como os piores aqui no ranking, ok? Então aqui você tem um mapa que mostra isso. Mapa das desigualdades entre capitais, das 16 capitais norte e nordeste, 15 ocupa as últimas posições
do país na média de indicadores sociais. Então, onde nós temos aqui a parte mais clara são as partes piores, né? Então você vê aqui Manaus, você vê aqui Belém do Pará. Além dos problemas relacionados ao saneamento, a saúde também é uma preocupação nessas regiões. Acabei de falar aqui, gente, a questão sobre o acesso, né, a médicos. Então, bem complicado, né? Uma grande concentração nas grandes capitais, principalmente no Sudeste. A região Norte apresenta as maiores taxas de internação hospitalar, por problemas ligados a más condições sanitárias. Isso afeta até mesmo na educação, né? O estudo também aponta para uma disparidade regional preocupante no país, com as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste liderando a maioria dos quesitos sociais. Então são bem melhores de se viver, né? Por isso, gente, que você vê hoje um grande fluxo migratório para Santa Catarina. Algumas pessoas de Santa Catarina não gostam disso. Por isso que você vê um grande fluxo migratório para o interior de São Paulo, porque são cidades bacanas de se viver, né? Essa desigualdade estrutural reflete em problemas como pobreza, desemprego, violência, que estão interligados e perpetuam um ciclo de exclusão e marginalização. Cara, às vezes é triste, cara, estudar isso aqui. Eu estudo isso aqui há, sei lá, 23 anos. É muito triste, gente. Depois eu vou mostrar, gente, essa questão aqui de violência, tá? Um povo tão lindo, maravilhoso, né? Um povo que te recebe com o coração aberto, te leva para tua casa, né? No Norte e no Nordeste, sofrendo com isso. IBGE revela desigualdade no acesso à educação e queda do analfabetismo. Aqui vamos falar de educação, né? Matéria de 2023. De acordo com o levantamento, 5% da população do país com 15 anos ou mais não sabiam ler ou escrever em 2022. São 9,6 milhões. A maioria dessas pessoas, gente, são pessoas idosas, tá? Considerando a população com 15 anos ou mais, o cenário se inverte. Não sabe ler e escrever 5,9% dos homens e 5,4% das mulheres. Quando a idade é maior, esse dado ele é invertido. Queda das taxas está ocorrendo, né? Está sendo registrada essa queda das taxas nas diversas regiões do Brasil. Só que ainda existe o quê? Discrepâncias, diferenças gigantescas, né? Aqui você vê o Nordeste com 11% e o Sudeste com 3%, aproximadamente, né? Então você vê aqui o mapa, olha aqui o mapa, olha. A maioria das taxas elevadas de analfabetismo, Norte e Nordeste. Cara, é muita tristeza isso. O Nordeste abriga 55% de todos os brasileiros com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever. O Norte tem 6,4%, o Centro-Oeste 4%, o Sul 3% e o Sudeste 2,9%. Por quê, né, gente? A pobreza e a miséria, às vezes, gente, a pessoa tem que fazer escolhas, né? Ou trabalha para não passar fome, ou estuda, né? Difícil isso aqui, cara, muito difícil, né? É uma opção de vida muito difícil nessas regiões. Mas nós temos notícias boas também, tá, gente? Tomando como referência o Enem, né? O Norte e Nordeste, gente, apresenta aqui grandes redações, né? Um grande número de nota 1000 no Enem. Então aqui nós já temos uma visão otimista da educação. Nos últimos anos nós observamos alguma melhora na educação. Nós teremos, gente, grandes centros de tecnologia, um grande centro de tecnologia construído agora no Ceará. Algumas décadas atrás isso era impensável, né? E nós temos grandes universidades também trazendo pesquisas bem inovadoras no Norte e no Nordeste. Então vamos ver se no futuro nós temos mais melhoras para a educação. A PNAD contínua, que é a pesquisa, também reúne números que traçam um panorama relacionado ao acesso à educação. A proporção de pessoas de 25 anos ou mais que concluíram o ensino médio manteve a trajetória de crescimento e alcançou 53%. Então, concluíram o ensino médio. Tem que se comemorar? Tem que se comemorar, gente. Mas no país de primeiro mundo, esse número aqui ele é gigantesco.
percentual da população com ensino superior completo saltou 17% para 19%. Cara, é complicado isso daqui. O Brasil, gente, para ele ser um país bom, ele tem que ter uma galera com nível médio completo. Tem que ter uma galera de ensino superior. Só que, cara, o sistema ele é cruel, cara, né? Ele empurra a gente para a gente não acessar o ensino superior. Falo com propriedade de causa, né? É muito difícil, gente, acessar o ensino superior. Requer grana. Eu lembro que na época da minha graduação, eu vendia CD com música, né? CD pirata para poder conseguir pagar as xerox e comprar os livros, né? Não basta entrar numa universidade pública, tem que ter dinheiro de ônibus, né, para comprar livro, tem que ter dinheiro para comer lá dentro. Muitas das vezes eu tive que optar entre lanchar e comprar livro, né? Escolhi comprar livro. Então é muito difícil no país. Agora a gente tem políticas públicas, né, que estão tentando melhorar esses dados, né? E nós temos sim, gente, sem medo, né, de se colocar aqui, né? Políticas públicas como o Pé de Meia, algumas políticas públicas do ensino superior para universidades particulares, não são todas que são bacanas, tá, gente? Muitas faculdades aí estão apenas para vender o diploma para você, mas isso melhorou um pouquinho. Além de melhorar o ensino superior, gente, o acesso ao ensino superior, logicamente, que tem que ter qualidade, né, gente, nesse ensino superior. Muitos de vocês que estão me ouvindo fizeram aí uma faculdade ruim, escrota, EAD, né, que só te venderam o diploma. Falo porque eu já dei aula numa dessas faculdades. Muita coisa que eu falo aqui, gente, não é só experiência teórica, tá? Conhecimento teórico. É empírico. Então temos que ampliar o ensino superior, principalmente o ensino superior de qualidade, para melhorarmos a nossa história de vida, a história do nosso país. Nota-se novamente a realidade distinta no recorte por cor ou raça. Enquanto 60% dos brancos com pelo menos 25 anos haviam finalizado o ensino médio, entre pretos e pardos a taxa foi de 47, menos de 50. Então, quando alguém vier falar para você, gente, de meritocracia, mostra que esses dados. No Brasil não existe meritocracia, existe exclusão pelo sistema. Beleza, galerinha? Então é isso. Brasil registra déficit habitacional de 6 milhões de domicílios. Pela primeira vez, o Norte e o Nordeste não vai aparecer aqui de fato como os piores índices. Por quê? Porque tem menores populações. A questão de acesso à moradia, a casa, apartamento, né? Casa própria. Você vai hoje em São Paulo, gente, infelizmente, né? Tem muito morador de rua, né? E antigamente muitas pessoas tinham esse estigma, esse preconceito, né? Que o morador de rua é aquele drogado, é só, né? Aquele drogado, aquele abandonado pela família. Não, gente. Existem dezenas, centenas de moradores de rua que são moradores de rua, mas têm seu emprego, sua família, só não tem condição de pagar o aluguel numa cidade como São Paulo, como Belo Horizonte, por exemplo. Coloca ali a sua barraca e fica no sistema rotativo para não ser roubado suas coisinhas e ficam trabalhando e tudo mais, normalmente, não tem a casa, né? O deficiente habitacional são pessoas honestas e trabalhadoras, tá, gente? Isso a gente tem que destacar aqui. O déficit deficiente já, é algo deficiente, né? O déficit habitacional no Brasil totalizou 6 milhões de domicílios em 2022. Será que a gente não tem essas casas aí? Tem, né? Só não tem o dinheiro para comprar. Que representa 8,3% do total de habitações ocupadas no país. Em termos absolutos, na comparação com 2019, houve um aumento de cerca de 4% no total do déficit de domicílio. A predominância do déficit habitacional no país é em famílias com até 2 salários mínimos de renda domiciliar, aproximadamente ali R$ 2.600. Bora arredondar hoje, gente, 2 salários mínimos, bora colocar R$ 3.000. Como uma pessoa que ganha R$ 3.000 vai pagar um aluguel de 1.500? No centro de São Paulo, o aluguel, não tão no centro de São Paulo, eu estava vendo esses dias agora, no município, R$ 4.000 no apartamento, de 45 metros quadrados, e é um achado, tá? Tem apartamento que é mais caro. Então, é muito caro, gente, morar nas grandes cidades, né? O déficit habitacional absoluto por região tá aí, olha.
Quem lidera o déficit habitacional dessa vez não é Norte e Nordeste, é Sudeste. O Nordeste aparece em segundo lugar, infelizmente, né? O Sudeste aí está muito na frente, tá? O Norte já aparece em terceiro. Então aqui você vê a imagem, é a favela da Rocinha, né? A comunidade da Rocinha, uma cidade aí, morando, sei lá, 70 mil pessoas. Regionalmente, as habitações precárias, domicílios improvisados ou rústicos, são o principal componente responsável pelo déficit habitacional no Norte, 42%, no Nordeste, 39%. Aí já é uma questão percentual, tá? Ali em número absoluto. Percentual você vê o destaque aí do Norte e Nordeste, né? Mas em número absoluto você vê o Sudeste. Ok? Então, gente, aqui nós vimos, estamos vendo, né, várias disparidades regionais. Renda, acesso a médico, nós vimos na aula passada a questão da internet, habitação, né, e vamos para cá agora o quê? Vimos educação, vamos para mortes violentas, homicídios, né? Aqui nós temos MVI, mortes violentas intencionais, inclusive associado com feminicídio, né? O Brasil registrou 44 mil mortes violentas intencionais em 2024, seguindo uma tendência de queda, tá? Tu tem que saber isso aqui para tua prova. A tendência é de queda, papai. Nos assassinatos, teve início em 2018, mostram dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então você vê aqui que chegou na casa dos 60 mil mortos. Número de guerra, tá, gente? Número de guerra. E aí vai ocorrendo uma redução. Estamos aqui na casa dos 40 mil, 40 e pouco mil, que ainda é um número absurdo, né? É absurdo isso aqui, gente, né? Tu mostra esse número aqui para um canadense, né? Tu mostra esse número aí, não vamos longe não, tá, gente? Para um russo, um cara da África do Sul, é assustador, tá, gente? 10 cidades do país com mais de 100 mil habitantes, aqui leva em consideração, tá, gente? 100 mil habitantes. Peguei aqui esse mapa da Folha de São Paulo, que eu achei bem interessante. Estão concentrados na região Nordeste, principalmente nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco. Então, os piores índices, infelizmente, estão na nossa querida Bahia. Cidades pequenas, tá, gente? Não de superpopulações. Comparado com Belo Horizonte, com, sei lá, capital Rio de Janeiro, capital São Paulo. Então você vê aí Maranguape, né, Jequié, Juazeiro, Camaçari, né, a primeira ali no Ceará, as outras na Bahia. São cidades relativamente não tão pequenininhas, né? Mais de 100 mil habitantes, mas comparado com as grandes capitais, nenhuma é capital. Né? Por estado, as maiores taxas de MVI, mortes violentas intencionais, estão no Amapá. Caraca, meu! Nosso querido Amapá. Lindo e maravilhoso. Conheço o Amapá. Já almocei às margens ali do rio Amazonas. Coisa maravilhosa, né? Tem a linha do Equador ali. Bahia, Ceará, cara. Por que o Amapá tá aí nesse ranking? Por conta da sua população, tá, gente? A população é bem pequena. Então, uma coisa, eu sempre falo, uma coisa é morrer, gente, 10 pessoas no final de semana no Amapá. O índice de violência vai lá para cima. Outra coisa é morrer 10 pessoas no final de semana na capital São Paulo. O índice não muda muito, porque é proporcional. Você não deve esquecer isso aqui, anjinhos, por 100 mil habitantes, ok? As menores taxas são de São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. No recorte por regiões, o Norte tem 27,7%, o Nordeste 33,8%, com taxas bem superiores à média nacional, enquanto o Sudeste aparece com 13,3%, o Sul 14,6% e o Centro-Oeste 19,5%. Gente, mesmo o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste ainda são números bem expressivos, tá? Você pega países aí semelhantes a nosso,
país economicamente, socialmente. Essas taxas aí, gente, chegam ali na casa dos 7, 8, estourando ali um 10. E nós estamos com 13, 14, 19. Então, absurdo, tá? Então, muita violência, segundo esses dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É o fórum, né? É o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, vinculado ao fórum. Destaques tristes aí: Amapá, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia são os piores, né? Os menores: DF, São Paulo e Santa Catarina. Ok? Olha o Acre, gente, com taxa de 20 aqui, ó, 20,3. É um absurdo. Conflito de terra muito forte. Desemprego. Olha aqui, ainda completando aquela questão da renda. Desemprego cai em 18 estados brasileiros no segundo trimestre. Até que enfim, né, gente? Eu só estou falando de tragédia aqui, tristeza. Fiquei até meio triste aqui ao longo da aula. Eu lembrei das imagens que eu vi ao longo da minha vida aqui, né? Desemprego cai em 18 estados brasileiros no segundo trimestre de 2025, diz IBGE. Reportagem de 15/8/2025, G1. A taxa de desemprego caiu em 18 estados brasileiros no segundo trimestre, segundo o IBGE. Olha que bacana. Tiveram quedas na taxa de desemprego. Tá aí, gente. Santa Catarina, Goiás. Vai embora, a lista é muito grande, né? Agora, gente, sempre aquele pensamento crítico, né? Essas taxas aí, elas estão menores, historicamente, porque a economia melhorou. Tá? Ah, professor, na minha opinião, a economia não melhorou. Gente, divide a tua opinião com conhecimento técnico-científico, tá? Com os dados que nós temos. Pelos dados que nós temos, gente, é o inverso, tá? Desse teu pensamento. Então, a economia melhorou e também, gente, muita gente parou de procurar emprego. Então, por isso que essas taxas também estão boas. Muita gente prefere ser MEI, muita gente prefere trabalhar por conta própria. Então, muita gente desistiu de procurar emprego. E isso colabora para esses dados positivos, tá? As maiores taxas foram de Pernambuco, Bahia, Distrito Federal. As menores taxas de desemprego, Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso. Então, Pernambuco e Bahia com maiores taxas. De novo, o Nordeste aí em aspectos negativos. De acordo com o IBGE, a média geral de desemprego no Brasil foi de 5,8. Né? Então, aqui eu trouxe um gráfico. Tá? Bora pegar aqui 2017. 2017 estava na taxa de 13,9%. Depois nós temos aqui 11%. Chegamos aqui, gente, em 2021. Número inaceitável para um país que é uma das 10 maiores economias do mundo. Né? Também é reflexo ali da pandemia, né? Inclusive está aqui, olha, o traço da pandemia. E ainda bem, né? E por melhores da economia, pelo grande trabalho dos empresários também, nós temos que falar isso, né? O esforço do trabalhador brasileiro, políticas públicas, tudo isso. As taxas de desemprego vieram numa tendência de decadência, de redução. Em janeiro aqui estava 6,5, agora está na casa de 5,8 aqui nesse recorte aqui semestral, ok? Este é também o menor índice registrado para o período desde que o IBGE passou a calcular o indicador em 2012. Então, nós temos um recorde positivo de desemprego. Então, gente, é algo aceitável, tá? Você vê grandes países aí com taxa de desemprego na média entre 4% e 6%. Então, pelo menos aí o Brasil está bem. IBGE compara os níveis de desemprego segundo gênero, cor, raça e nível de escolaridade. É isso que eu sempre falo para os meus alunos. Gente, estuda. Principalmente se você for preto e se você for da periferia. Porque as estatísticas mostram quanto nós sofremos, né, com a questão de ter acesso à educação, bons empregos e ótimos salários. Então tu tem que se destacar muito, tu tem que ser o melhor. Se você vai fazer curso de pedagogia, biblioteconomia, química nuclear, você tem que ser o melhor. Você tem que acordar, dormir, almoçar pensando nisso, porque é muito difícil furar o sistema.
Na série histórica, o desemprego foi mais alto entre quem não concluiu o ensino médio. Então, olha aí, gente. Falem isso para os seus filhos. Tu tem que concluir o ensino médio. Tu tem que fazer o ensino superior. Os YouTubes, os TikTokers da vida estão falando que não é mais importante fazer o ensino superior. Isso é uma grande falácia, né? Uma grande mentira. A taxa de desocupação foi de 4,8 entre homens e 6,9 entre as mulheres. Como sempre, as mulheres sofrendo mais, né? Por cor ou raça, o índice ficou abaixo da média nacional entre brancos, 4,8%, preto, 7%. Então, o maior número de desempregados ali, pretos e pardos. Entre os que têm nível superior incompleto, a taxa alcançou 5,9%, quase o dobro do observado entre os que concluíram o ensino superior. Então, sempre, gente, as tendências são de raça e gênero, mulheres, principalmente negras, terem os piores índices de emprego, renda e até mesmo, né, gente, infelizmente, sofre violência doméstica, feminicídios. Beleza, gente? Concluímos a nossa aula. Caramba, temos mais de 1 hora de aula, é isso? Eu acho que é isso, né? Como é que vem em prova? Tá aqui, olha. Leia o gráfico a seguir, que apresenta a distribuição do Índice de Desenvolvimento Humano por regiões do Brasil, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Aqui é dados de 2022. Né? Então, aqui, posição do IDH. Lembrando, gente, o que é levado em consideração IDH? Renda, educação, expectativa de vida. Quais são os melhores índices, tá, de IDH? Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quais são os piores? Maranhão, Alagoas, Amapá, Piauí, Norte e Nordeste. Pará, vem para cá. Com base nos dados apresentados e nos conhecimentos sobre as desigualdades regionais brasileiras, assinale a alternativa correta. O gráfico demonstra que a distribuição do IDH é homogênea entre as regiões? Não, gente. Ela é heterogênea. Ela é muito diferente. Uns muito bons, outros muito ruins. B. Apesar do IDH elevado no Sudeste, o Norte lidera os indicadores de longevidade e educação? Claro que não. C. O IDH médio mais baixo nas regiões Norte e Nordeste reflete desigualdades estruturais históricas, como menor acesso ao saneamento, educação de qualidade e infraestrutura básica. Com certeza, alternativa letra C. Né? E, historicamente, as nossas estruturas, a nossa infraestrutura é mais deficitária. Nós temos gravíssimos problemas de ter acesso ao saneamento, uma educação de qualidade. Aqui, gente, para a gente dar aula numa universidade, às vezes, no interior, né, nós sofremos até com acesso à internet. No norte do Brasil, acontece muito isso. Né? Eu já viajei muito pelo norte, dando aula em algumas universidades e algumas escolas também, algumas faculdades e escolas. Então, a precariedade é muito grande. Só que está melhorando, tá, gente? Eu já mostrei dados aqui que o acesso à internet está melhorando. Agora nós temos a internet via satélite, já melhora um pouquinho. Ok, gente? Essa é a nossa última aula de conteúdo, tá? Eu vou vir aqui depois com algumas aulas de exercícios. Vamos revisar para a prova, tá? Estou um pouquinho enrolado, gente, sem tempo, por conta, graças a Deus, do mestrado que eu passei recentemente, mas não vou abandonar vocês, tá bom? Vamos ter uma revisão final, vamos ter algumas correções de questões para esse seu concurso. Quem quiser dar uma força no trabalho, tá aí, gente, a apostila que eu vendo, tá? Em PDF, tudo organizadinho, bonitinho, com as questões, com um gabarito, tem todo o assunto de realidade brasileira, tá? Como eu já falei aqui para vocês, dou aula há mais de 20 anos e tenho ali, gente, uma noção de como é que vem na tua prova e vou te ajudar nessa vitória, se Deus quiser, com muito estudo, muita dedicação, vocês serão aprovados. E voltem aqui, tá, gente? Professor, eu fui aprovado. Manda mensagem no Instagram, tá aí o Instagram do professor, tá aqui as minhas redes sociais, tá aí o número, tá, gente? Quem quiser comprar a apostila pode entrar em contato com
com o meu número, Facebook, tá tudo aí. Não esqueçam, gente, inscreva-se no canal, já estamos chegando a 12 mil pessoas. Valeu, galera. Deus abençoe vocês, ilumine o pensamento de vocês, que vocês com muita luta, com muito estudo, possam vencer na vida, para você ter um ótimo plano de saúde, para você ter uma mesa farta e para você ser feliz. Muito feliz, gente, em poder democratizar o conhecimento, cara. Muito, muito, muito feliz, vocês não têm noção. Vou parar, senão eu vou me emocionar. Valeu, galerinha. Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Até a próxima. Fui!